A paz, meus amados, minhas amadas. Bom dia! Começamos esse dia com essa palavra para nós termos o nosso devocional com Deus. Mas lembre-se, o seu devocional com Deus deve ser de uma intimidade, de comunhão muito mais profundo. Eu trago somente uma palavra para você refletir, mas você fará sua oração. Você terá seu momento de louvor e adoração a Deus, que é um momento que cabe só a você e Deus. Então, você pega essa palavra que eu trago para você meditar durante o seu momento com o Senhor e você medita nele durante o dia inteiro. Peça a voz de Deus que lhe diga o que o Senhor quer que eu aprenda nesse dia com essa palavra. Então vamos começar. A palavra que eu tenho para vocês hoje: Deus dos montes e dos vales. Encontrar Deus nos vales, pessoal, nem sempre é uma tarefa muito fácil. Lugares baixos muitas vezes são solitários, são sombrios, nos fazem sofrer. São desprovidos de beleza, limitam nossa visão e também a nossa perspectiva de algo melhor. No entanto, a experiência do vale é distinta e é fundamental para o nosso crescimento. Vamos ler uma frase que Spurgeon falou: as estrelas podem ser vistas do fundo de um poço escuro, quando não podem ser discernidas no topo de um monte. Assim também, muitas coisas são aprendidas na adversidade, com as quais o homem próspero nem sonha. Então nós não buscamos esses lugares baixos voluntariamente. Gostamos dos montes, dos lugares altos, onde a nossa visão tem alcance. Além disso, essa posição muitas vezes nos confere uma vantagem em muitos aspectos. Todavia, quando Deus conduziu o povo de Israel para o deserto, rumo à terra prometida, ele alertou para o fato de que a terra vai possuir montes e vales. E isto vale para nós. Não são sempre montes. Nós não estamos sempre no alto. Tem momentos em que sim, nós ficamos tristes, abatidos, para baixo. Vamos ler em Deuteronômio 11, o verso 11 e 12. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás a água. Terra que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Então, essa palavra nos diz que os olhos do Senhor estarão sobre toda aquela terra, sobre os vales e sobre os montes. Não diz só sobre os montes. Mesmo que sobre a nossa perspectiva, esses trajetos podem muitas vezes parecer que nós pudéssemos descartá-los. Aos olhos de Deus, eles não são apenas necessários, mas eles são estratégicos. O Senhor tem muito a nos ensinar nesses momentos, já que algumas lições são aprendidas somente nesses lugares. É de Deus a tarefa de nos conduzir em sua direção. Ele não se intimida com o tamanho do desafio, não, ou com a profundidade dos vales, ou com a dimensão dos nossos problemas. E você também não deveria, porque você deve tomar posse na sua vida a grandeza e a soberania que é o vosso Pai. Não se espanta também com a altura dos montes. Por isso é sábio para nós mantermos os nossos olhos nele, independente do fato de nós estarmos num monte ou num vale. Existem aspectos de um caráter que são redentivos do nosso Pai e Salvador que só encontramos nesses lugares, já que é neles que Deus nos livra, nos guia, nos ensina, nos disciplina, nos exorta, para muitas vezes deixarmos de fazer coisas que não agradam a Deus e por isso nos encontramos naquela situação.
Quando nós passamos por eles, nós necessitamos de uma dose elevada de confiança e principalmente dependência de Deus. Total e absoluta dependência de Deus. Isto é, nossa identidade vai ser testada e aprovada nos desertos e nos vales da nossa jornada, se nós nos posicionarmos no Senhor. Lembre-se, é nesse momento que Deus analisa se nós aguentamos o processo para chegar ao propósito que Ele tem definido para mim e para você. Nosso Deus é um Deus de montes e de vales. Vai falar em 1 Reis 20, 28 também. Pegue essa passagem depois e medite nela também. Ele tem táticas para nos conduzir enquanto que nós passamos por eles. E igualmente Ele nos prepara para os montes. Para Ele, trevas e luz são a mesma coisa. Ele tem o domínio sobre tudo. Leia isso em Salmos 139, no verso 12. Leia isso. Saiba que os vales também possuem beleza e propósito. As batalhas vencidas nos vales nos preparam para os montes. A descida de um monte vai sempre nos levar de volta para o vale. Por mais que nós tentemos retardar essa descida, ela acontece mais cedo ou mais tarde. Nós passaremos pelo vale. Todos passam. Esse Deus dos montes são as colinas, elas representam os pontos altos da nossa vida, as experiências lá nas alturas, o momento em que nós nos sentimos como se nós estivéssemos no topo do monte. Certamente isso é fácil de relacionar com a ideia de Deus dos montes, porque você vai lembrar, Deus se revelou a Abraão como Jeová Jiré lá no Monte Moriá. Você vai também lembrar que Deus deu a lei a Moisés no Monte Sinai. Deus falou a Elias com uma voz mansa e delicada no Monte Horebe, mas ele estava incentivando ele a prosseguir, pois ele estava lá, mas estava receoso. Mesmo na vida de Jesus, a vitória sobre as maiores tentações aconteceu na montanha. Seu momento mais glorioso foi no Monte da Transfiguração. As montanhas foram usadas por Deus para os tempos de visitação e revelação, quando sua glória foi revelada de uma maneira especial. Esses marcos em nossas vidas são, sim, acontecimentos e experiências que nos fortalecem e nos lançam para os planos e para os braços do Pai. Mas o que dizer dos vales? Sabemos que eles representam tempos de baixa, tempos difíceis, mas lembre-se, Deus está conosco nos vales. Ele não nos abandona na dificuldade, na aflição, na doença, no problema no casamento, no problema familiar, no problema na empresa, no problema financeiro. Ele não te abandona. Lembre-se que lá no Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Lembre-se sempre, ainda que você ande nesses lugares mais tristes, mais baixos, de abatimento, o teu Deus tem poder para estar contigo. Às vezes, nesses tempos difíceis, você pode ser tentado a achar que Deus não está mais com você. Não importa o que você está passando, Deus é aqui, agora, com você. Ele não é apenas um Deus dos montes, mas Ele é um Deus dos montes, das planícies e dos vales. Ele é Deus em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as épocas e estações da nossa vida. Eu desejo que a beleza do Senhor esteja conosco todos os dias, não importa o momento ou o local em que estivermos. Que o Senhor ajuste nossa ótica para nós recebermos essas belezas que existem em cada um desses lugares, vales, planícies ou montes. Que Ele seja o mesmo consolo ao nós passarmos pelos vales da vida ou
a glória ser manifesta e revelada nos montes. Mas que nós jamais nos esqueçamos que Ele prometeu estar conosco sempre e em todo lugar. Medite nesta palavra no dia de hoje. Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.